Se você está aqui é porque você já percebeu que as redes sociais são uma grande ferramenta de marketing. E já te parabenizo, se você está aqui estudando, investindo em conhecimento, é porque você quer crescer, quer aprender mais como utilizar essa ferramenta, seja para sua empresa, para você mesmo ou para algum cliente se você for do segmento de marketing. Já reforço, assistam todas as aulas que vocês tiverem acesso aqui do Inova Play. E não deixem de participar do Inova 2025, do evento presencial. Eu espero ver vocês por lá. Sem mais delongas, eu vou me apresentar para você entender o porquê que eu estou aqui ministrando, tendo a honra de compartilhar os meus conhecimentos e as minhas experiências com vocês nessa palestra sobre marketing para redes sociais. Então vamos lá. O meu nome é Thaís Maduro, eu sou especialista em marketing e hoje dirijo uma agência de marketing. Sou o CEO da Contexto Marketing Digital, uma agência que presta serviço em Brasília, principalmente no segmento de marketing de conteúdo focado em rede social. Beleza, até aqui, ok, vocês já entenderam que eu sou do segmento de marketing, porém, agora eu vou contar o grande detalhe para vocês. Há 2 anos atrás, eu era estudante de medicina e eu pagava minha faculdade com os trabalhos, as consultorias de treinamento que eu vendia ali para os meus alunos, porque eu sou formada em educação física. Agora você deve estar, meu Deus, como é que você foi parar no marketing? E é aí que eu vou contar essa história completa para vocês. Rebobinando há alguns anos, eu me graduei em Educação Física na Universidade de Brasília. Lá na faculdade era aquele momento que o Instagram ele estava começando a ter utilização dos stories, então o Snapchat começou a perder a força e no Instagram, que antes eram só postagem de fotos, começou a ter a parte de você colocar os stories. Depois já liberaram para vocês postarem vídeos, no caso, publicações. Depois criou um novo espaço ali no Instagram, que são os famosos Reels. Nesse momento eu já comecei a utilizar a rede social porque eu queria compartilhar aquele momento que eu estava vivenciando, de universidade, aprendendo coisas novas. Eu já percebi que ali eu poderia mostrar a minha formação quando eu estivesse ali perto, né, de estar graduada. Enfim, dentro desse meio da rede social, eu comecei a perceber que a educação física, se eu quisesse ser uma profissional de destaque, eu não poderia me limitar ali aos estudos da educação física. Então eu já comecei a estudar um pouco de nutrição, me encantei por um esporte chamado fisiculturismo, para quem não conhece. Foi aí que começou o meu trabalho dentro da rede social. Sem perceber, eu ainda não fazia isso de forma intencional. Então eu comecei a postar o meu processo ali de preparação física, porque eu pensava assim, se eu estou mostrando na minha rede social o que eu consigo fazer com o meu corpo através do treinamento, através da alimentação, quem for me assistir vai pensar, poxa, se ela sabe o caminho das pedras, ela vai conseguir me conduzir, certo? Então, mesmo sem ter base nenhuma de marketing, eu comecei a fazer isso e deu tudo certo. Eu me formei, eu tinha fila de espera para as pessoas quererem fazer treinamento, né, aula de personal comigo. Eu também já notei que não tem como, em certas áreas, você crescer e aumentando o seu faturamento se você tem uma limitação física. Quem trabalha com personal, atendimento, consulta, você tem ali horários para cumprir. Não tem como você colocar mais. Como é que você ganha mais dinheiro? Ou você sobe o seu valor ou você escala de uma outra maneira. O que eu fiz? Terminei a educação física, me matriculei na nutrição, porque esse era o meu caminho. O que eu comecei a fazer dentro da rede social? Falar sobre nutrição. Trazer conteúdo, né, que hoje a gente chama de marketing de conteúdo, trazer informação relevante, falar sobre a dor das pessoas, a dificuldade de emagrecer, a dificuldade de atingir seu objetivo, a diferença dos tipos de treinamento, por que esse treino é bom, por que esse treino não é. E com o tempo, anota aí, pega papel e caneta, mas depois vocês vão passar tudo isso para o computador, tá, gente? Que eu sempre falo, quem trabalha com digital, esquece ficar anotando tudo no papel, porque depois você pode utilizar tudo isso que você está escrevendo para criar conteúdo, para retornar ali, olhar no seu celular de uma forma mais prática. Anota aí o primeiro conceito. Posicionamento. O que foi que eu fiz para que, quando eu me formasse, as pessoas desejassem fazer o trabalho de personal comigo? Eu me posicionei. Eu comecei a mostrar quem eu era, a minha capacidade, a minha responsabilidade e a minha competência. E tudo fluiu conforme eu esperava. Beleza. Passado isso, né, veio a pandemia. Na pandemia, gente, as academias fecharam. Ninguém sabia o que ia acontecer com a profissão do personal trainer.
E eu pensei, eu preciso de outras alternativas. Eu preciso estar ali mais engajada no digital, ir para outros caminhos, enfim, a minha vida deu uma reviravolta. Eu que sempre gostei da área da saúde, prestei vestibular para medicina, que era um sonho aí que estava guardado, e passei no vestibular de medicina. Aí foi aquele desespero, porque eu não tinha mais como dar aula de personal, logo que as academias voltaram a abrir por conta da pandemia. Eu tinha que fazer o quê? Focar no digital, vender consultoria, vender projeto, desafio, tudo. E essa foi a minha base para conseguir pagar a faculdade. Então, percebam o poder dessa ferramenta, o poder dessa rede social. Quando eu me dei conta de que eu realmente precisava profissionalmente, financeiramente da rede social, anota aí o segundo conceito. Eu precisei que os meus conteúdos tivessem intencionalidade. Então, dentro da rede social, gente, posicionamento e intencionalidade são essenciais. O que eu comecei a fazer? Tudo que eu postava era intencional. Se eu mostrava ali uma fotinho minha na academia, já era intencional, porque eu já ia chegar numa narrativa, no final eu ia ofertar o quê? A minha consultoria. Então a intencionalidade, ela é muito importante para quem trabalha com rede social. Se você não é intencional, você usa a rede social como álbum de fotos. E não é isso que a gente quer. A gente quer usar a ferramenta da melhor forma possível. Então eu estava lá na medicina, conciliando o trabalho, conciliando os estudos. Comecei a sentir uma outra limitação. Eu tinha que estudar, eu tinha que atender os meus alunos de consultoria. Estava muito complicado. E ainda criava conteúdo na minha rede social. Eu falei, gente, eu preciso de uma equipe. Eu preciso de pessoas que me ajudem ali, né? Eu vou contratar uma agência. Gente, foi em 2022 o meu primeiro contato com o marketing. Sabe o conceito social media, né? Eu me deparei com ele há 2 anos atrás. Então foi tudo muito recente. Eu fui procurar empresas e foi aí que eu percebi uma grande falha, um grande déficit nessa área, pelo menos ali na minha região. O que eu percebi? O marketing da área da saúde, que era o meu objetivo, ele estava muito limitado. Você olhava ali o conteúdo, ele parecia, o profissional, né, ali falando o conteúdo, parecia que ele estava lendo uma bula de remédio. Inclusive, até um dos vídeos que eu fiz de divulgação da agência, que mais tiveram impacto, foram com essa narrativa, que eu falei, como que eu vou falar de conteúdo técnico e científico sem parecer que eu estou lendo uma bula de remédio? Porque era essa a impressão que eu tinha quando eu assistia a grande maioria dos vídeos desse segmento. Fora erros de português, erros de grafia, o vídeo às vezes não era muito bom, a iluminação, a cor, e aquilo começou a me incomodar e eu falei, gente, se eu não tenho uma agência para contratar e eu preciso de pessoas, estou percebendo que a galera desse segmento que eu estou envolvida, que é saúde, educação física, nutrição, medicina, não tem um marketing bom, eu estou estudando medicina, já sei bastante coisa de nutrição, de educação física, de saúde no geral. E se eu criar minha própria equipe? Foi aí que, mais ainda, gente, eu vim com a ideia de futuro, de pensar lá na frente. Eu fui para o marketing pela visão profissional. Falei, aqui é uma forma de eu escalar. Vou ter funcionários, prestadores de serviço que vão trabalhar por mim enquanto eu estou ali fazendo minha faculdade de medicina. Fora que os contratos são financeiramente muito maiores que as minhas consultorias na época de educação física. Eu falei, esse vai ser o canal. Eu vou abrir não só uma equipe, eu vou abrir uma agência de marketing. Muita gente virou para mim e falou, você está ficando doida? Porque você está fazendo faculdade de medicina, como é que você quer empreender agora numa área que você nem tem domínio, não conhece, não tem experiência? Eu falei, gente, nessa vida, se você se dispõe a estudar, a sair da sua zona de conforto, você pode chegar aonde você quiser. Foi fácil? Não. Foi muito difícil, continua sendo, mas deu tudo certo no final. Eu vou terminar de contar isso tudo pra vocês. Então eu fui lá, entrei em contato com um videomaker, entrei em contato com um designer, fui atrás de uma jornalista, aí me deparei com o conceito de social media. A menina me falou, eu sou social media. Eu, perfeitamente, eu não sabia nem o que era isso. Fui lá pesquisar, meu Deus, o que é social media? Eu não sei nem o que é. Beleza. Juntei a equipe, inicialmente éramos eu, um designer, um videomaker ali, freelancer, e essa profissional do jornalismo. E juntos começamos a criar conteúdo da área da saúde. Os meus primeiros clientes foram do segmento
marketing médico. Então eu comecei a agência com marketing médico. Eu criava conteúdo para médicos sobre emagrecimento, nutrologia, endocrinologia, tratamentos, Ozempic, obesidade, disfunções tireoidianas, tudo isso. A gente falava sobre isso. E foi um sucesso. Até eu me espantei com o sucesso. As pessoas adoravam os conteúdos, os clientes adoravam os conteúdos. A gente conseguiu obter um resultado muito significativo, então foi sucesso total. Passei a me dedicar muito na agência, na construção e estabilização da agência. Só que, gente, o caminho às vezes ele não é tão linear e tão lindo, feliz assim. Eu comecei a enfrentar sérias dificuldades financeiras, por quê? Uma faculdade de medicina hoje é 11 mil reais. E aí as minhas matérias aproveitadas ali da nutrição, da educação física já estavam acabando, já estava entrando no valor cheio. Eu não tinha mais condições, porque o que eu ganhava, eu mantinha a agência, mantinha os funcionários, pagava minha faculdade, ajudava os meus pais, meus familiares, então ficou muito difícil. E eu precisei trancar a medicina. Na época, para mim foi um baque. Por quê? Lembrando, eu fui para o marketing de uma maneira estratégica. Eu ainda não me via 100% ali, não via como que esse trabalho poderia se dar no futuro. Ainda estava tudo muito nebuloso para mim. Só que eu falei, essa é a minha única alternativa. Eu já tinha me afastado das consultorias, eu já não conseguia mais lidar com a medicina e eu falei, é agora. Eu tenho a minha agência, eu tenho os meus prestadores de serviço, eu tenho os meus clientes, eu vou estudar, tranquei a medicina, me matriculei numa pós-graduação de marketing digital e gestão empresarial. Tirei o título de especialista e foi aí, gente, que eu fui investindo em conhecimento, em aprendizado, em curso, na parte prática, você ali na mão na massa, gravando, roteirizando, editando. Fui estudar tráfego pago, fui estudar todas as áreas que eu queria que a minha agência conseguisse entregar para os clientes. Então, tudo isso foi muito positivo, foi desafiador, mas foi muito positivo. Beleza, estava tudo certo ali com a agência, fui ampliando, mais clientes, mais prestadores de serviço e eu comecei a perceber uma dificuldade dentro do marketing e da venda final, né? Só reforçando aqui, fazendo um adendo. Marketing, gente, ele não é só o vídeo, só o tráfego, só o Instagram. O marketing ele é um conjunto de ferramentas e ações que tem diversos objetivos. Atrair, vender, converter, fidelizar, melhorar a comunicação, melhorar a relação com o seu cliente. Tudo isso é marketing. Sabe aquele press kit que você faz no final do ano, que você dá um presentinho lá para o seu cliente? Isso aí é uma estratégia de marketing. Você está necessariamente vendendo? Não. Então, marketing é isso. E eu comecei a perceber que para o marketing ser efetivo, eu tinha que melhorar o poder de venda. Eu tinha que melhorar o poder de comunicação. A narrativa ela tinha que ser mais forte, ela tinha que ser mais convincente, ela tinha que envolver ali a pessoa, né, quem estava assistindo, para querer marcar consulta, comprar o produto, enfim, adquirir o serviço. O que eu comecei a perceber? Que marketing é venda. E vender é o quê? Anota aí o terceiro conceito. Convencimento. Você não consegue fazer marketing, você não consegue vender nada se você não fortalecer o seu poder de convencimento. O comportamento do consumidor mudou demais. As pessoas hoje, elas não vão só ali naquele estabelecimento se você indica. Você indica, aí ela quer olhar o Instagram, ela quer falar com a secretária, ela quer ligar, ela quer saber quanto que é, ela quer saber detalhes. Então a gente tem que acompanhar o comportamento do consumidor, não tem jeito. Então eu comecei a investir mais no convencimento que a gente conseguia entregar. Fechamos os três principais conceitos: posicionamento, intencionalidade, convencimento. E para fechar, para ficar decorado aí na sua cabeça, eu desenvolvi o método PIX. Se você quer melhorar o seu marketing, faz o PIX. Melhore seu posicionamento, trabalhe a sua intencionalidade, melhore o seu poder de convencimento e não deixe de usar o storytelling. Vocês estão percebendo, gente, que durante toda essa aula eu tô aqui contando a minha história para vocês? Vocês já devem ter se deparado com esse conceito que é o storytelling. Já é comprovado, não sou eu que estou falando isso. As histórias, elas conectam as pessoas. Eu tenho certeza que se você for contar para alguém tudo que você aprendeu aqui nessa aula hoje, você vai lembrar da minha história. A Thaís, que foi fisiculturista, que era da educação física, que fez medicina, e aí você vai lembrar de todos os conceitos. Então, para vocês não esquecerem, PIX, trabalhe esses 4 conceitos se você quiser que a sua rede social se fortaleça. Tanto a sua rede social quanto a do seu cliente, de qualquer pessoa. A rede social ela é um universo muito grande.
Eu não me atentei aqui, né, não fixei só numa rede social, só no Instagram, só no Facebook, só no WhatsApp, que também é uma rede social, mas esses conceitos vocês podem explorar para diversas redes sociais, adaptando, claro, dentro de cada realidade. Cada rede social vai demandar uma exigência um pouco maior. TikTok, conteúdos mais virais, pega uma galera mais jovem, o Instagram você já consegue vender um pouco mais, Facebook ficou uma galera mais antiga lá, que não foi pro Instagram. Então tudo você pode adaptar. Mas se você não se esquecer de todos esses conceitos que eu trouxe para você, eu tenho certeza que você vai conseguir sair de onde você está e ir crescendo ao longo do tempo. Eu falo por experiência. Reforço. Não foi fácil, foi difícil, mas é um caminho relativamente simples, ele é por etapa, ele precisa ser constante, você precisa sempre fazer isso, né? Eu já tô, agora vai fazer 3 anos de agência, então a gente vem aprendendo e acrescentando, evoluindo a cada vez mais, mas esses conceitos, se alguém tivesse me ensinado lá no começo, talvez hoje eu estaria mais à frente. Então, eu espero que essa aula tenha contribuído com vocês, que vocês tenham aproveitado bastante. Levem esses conceitos com vocês e reforço, não deixem de assistir as outras aulas aqui do Inova Play. E outra coisa, 20 minutos, que é esse tempo de aula máximo que eu tinha, é muito pouco pra gente conversar. Então eu espero vocês lá no evento presencial do Inova 2025 pra gente tirar foto, fortalecer o networking, porque tudo isso, gente, é rede social. A rede social, né, na tradução do inglês, quando as pessoas vão falar de rede social, tá sempre relacionada à palavra networking, que é o quê? Você se relacionar. No Brasil, o que significa network? Eu vou ali fazer um network. Eu vou lá me comunicar, vou pensar na roupa que eu vou fazer novas amizades, vou fazer bons contatos. Rede social é isso. Então aproveitem a rede social da melhor forma possível e não como um álbum de fotos, combinado?